Ô Zé, não acabou, né? Essa história de acabou, né, Zé? Até porque Libertadores, Corinthians, se ele não fez a parte dele em casa, pela dignidade, tem que tentar buscar fazer essa parte fora. Dá pro Vitor mexer na escalação e deixar um Corinthians forte para pegar o Flamengo. E aí, dependendo do cenário, bagunça tudo de uma forma que, imagina, se, entre aspas, hoje, não vou chamar de milagre, porque o Corinthians não vive disso, mas inverte uma situação muito complicada, o tamanho do peito que o Corinthians enche para entrar em Campeonato Brasileiro, se ele tira um Flamengo de uma Libertadores dessa forma heróica? Você lembra, Facinca, quando nós estávamos lá na Arena, fazendo o programa, e você estava lá em Minas? Sim. Você falou sobre o peso, o história, né? Ia entrar para a história, tal. E eu falei o seguinte, depende muito daquilo que vai acontecer nos dois jogos. Depende muito. Se o Flamengo ganhar de 2-0, qual é o peso desse... Qual é a importância disso? Agora, se o Corinthians conseguir virar os 2-0, você imagina a grandeza do feito. E aí é o que eu falo para você, por isso que eu estava pensando exatamente nisso. Espera aí que minha coluninha tá ruim. É só para você entender o que eu estava falando sobre isso. Né? Sobre as várias histórias que poderiam ser contadas esse elenco tem esse perfil, você acha? Nos dois confrontos. Dessa ambição? Eu acho que tem profissionais ali que podem fazer isso, que podem puxar. Eu sempre cito o exemplo assim, a situação tá ruim, você não consegue pegar na bola, sempre tem que ter alguém para dar uma chacoalhada no time. Esse alguém é o Renato Augusto. Porque ele traz algo novo. Ele traz algo, por exemplo, mas às vezes ele pode jogar mal, não tem uma boa performance, mas continua sendo o Renato Augusto. Voz, né? Continua sendo o Renato Augusto. É a mesma coisa o William. O William não está jogando bem, mas o William é o William. Então, para o cara que está ao lado dele, eu sei que o William está lá. Eu sei que eu posso tocar a bola. Eu sei que o William vai tentar fazer alguma coisa. Para os adversários, tem um outro peso. Se eu sou um jogador do Flamengo e eu vou marcar, com respeito, o Vera... Eu sei que eu vou marcar o Vera, eu vou olhar o Renato Augusto. Qual vai ser a minha atenção? O que eu tenho que fazer? Porque eu vou ter que matar o Renato Augusto na bola, no sentido... Porque se eu deixar o Renato Augusto jogar, ele vai criar oportunidades. É jogo para Gil, Fábio Santos, é o time cascudo para entrar em campo. Lógico, esse jogo aí é o jogo... e aí vocês sabem da minha opinião em relação a aquilo que eu vejo hoje, né? Porque os jogadores jogam 3 partidas e saem na 4ª. São jogadores profissionais, são pagos para isso, são treinados para isso, né? São cuidados para que eles possam fazer o trabalho deles da melhor maneira possível, entendeu? Mas a intensidade, mas os caras treinam para fazer isso, eles não fazem nada demais. Eles saem da casa deles, eles voltam para o trabalho para fazer isso. Eles não saem para treinar futsal, eles não saem para fazer beach tênis, eles não fazem nada. É o trabalho deles, ou seja, nesse momento, eu acho que o Fábio falou uma coisa, mas assim, e não é nem discordando do Fábio, é talvez usando uma outra palavra. O Fábio falou sobre o sacrifício de entender o jogo. Não é sacrifício não, mas sua profissão, meu filho. É obrigatoriedade, né? É sua profissão. Esse jogo aí, por exemplo, eu tô com a coluna ferrada aqui. Pô, se eu tô pro jogo... pode me dar... brincar com isso eu agora. Vou pra porrada. Você vai com todos os papagaios que você tem nas costas aí, você vai pro jogo, leva todo mundo. Eu vou pra porrada, eu tenho que jogar. É um jogo que é feito pra mim, é um jogo que é feito pra história do clube, é um jogo que os caras têm que dar algo a mais. Você falou sobre Corinthians e Palmeiras. Corinthians e Palmeiras é isso. É isso, não tem jeito. Você pode estar, normalmente, você tem um time mais forte, um time mais fraco, aí você fala, não, Palmeiras é favorito porque tem um elenco melhor. O Corinthians pode dificultar o time e ganhar o jogo, e vice-versa. Esse jogo do Flamengo é assim, beleza, tá bom, vai fala pro Vitor Pereira, falar pro Fagner, é o seguinte, eu vou te deixar no banco, porque eu quero contar com você no jogo do Palmeiras. Ô Balbuena, eu vou te deixar no banco, porque eu quero contar com você no jogo do Palmeiras. Os caras matam ele. Não tem, isso é jogo de hombridade, de dignidade, de o cara chegar e falar assim... a semana permite isso, né, Zé? Esse é o jogo que eu posso aumentar e melhorar minha carreira, esse é o jogo que eu posso entrar para a história de um clube. Tem tudo isso, é o brilho do jogador, é a dignidade do jogador de olhar para a arquibancada, os 4.000 torcedores que compraram os ingressos em 5 segundos, os caras olharem e falar assim, pô, esse cara tá dando sangue, porque é diferente. É diferente de jogar, não tem como. Você vai lá, você vai entrar no jogo, por mais que você tenha deficiências técnicas, você vai querer engolir o time do Flamengo. Agora, o Flamengo é melhor que o Corinthians, ninguém tem dúvida sobre isso. Ninguém tem dúvida. Agora, é uma questão de dignidade. Fala pro Vitor Pereira.
Fala pro Vitor Pereira, depois vira público e fala assim, eu pedi pros meus atletas e falei pra eles que eu vou jogar com o time reserva porque eu tô pensando no Palmeiras. Fala pra eles, fala pro presidente depois do jogo, se o Flamengo ganhar de 2-0, 3-0 e um placar agregado de 6 ou de 5, fala pro presidente vira público e fala assim, nós optamos pro Campeonato Brasileiro. Ninguém sabe do Campeonato Brasileiro, porque se o Palmeiras... A torcida não deixa nem o Corinthians voltar pro hoje, nós estávamos aqui há 5 minutos atrás falando do confronto Corinthians e Palmeiras. Corinthians com time titular. Sim. Com o melhor. O que nós falamos? Quantos pontos faria o Palmeiras? 6, no meu caso. Sim. O Sormani 5, mas enfim. Sim. E o que seria do campeonato? Teria acabado, não é? Claro. Então não tem o porquê você tirar. Então, eu acho o seguinte, entra no jogo contra o Palmeiras, entra no jogo contra o Flamengo, em qualquer jogo. Em qualquer jogo, é sua profissão. É sua profissão. Por que nenhum jogador hoje aceita fazer contrato de produtividade? Sim. Por que nenhum staff de jogador aceita fazer contrato de produtividade? Por quê? Os caras querem ter o garantido, né? Então tá bom, então é simples. Na hora de entrar, entendeu? Exato. Mas lá, eu tenho certeza, não, pode até perder pro Flamengo, agora não vai entregar os pontos. Se jogar mole, se jogar, passando uma imagem pra torcida, vai falar depois, vão ter que falar com a torcida do Corinthians, porque a gente sabe como é que funciona isso. Ô Zé, é difícil. Pedro, antes de jogar pro William, que eu quero jogar pro William com uma pergunta. Mas antes eu quero que você responda exatamente o que o Zé falou sobre estratégia para amanhã. Se tá aberto, se não tá aberto, o que fazer. Porque eu vou jogar para você, William, pro Capito, com uma pergunta que talvez o corintiano possa se fazer também. Sabe que é daquelas perguntas polêmicas, viu, William? Vai se preparando por aí. Fala, Gosto. Pra mim, joga todo mundo amanhã. Quem tiver condição tá em campo. É o Flamengo e Corinthians. A batalha não tá perdida. Quando o Corinthians coloca, repito, quando o Corinthians bota o ingresso para vender a carga dele de 4 mil, esgota em pouco tempo, o torcedor não desacreditou, o time não desacreditou, o treinador não desacreditou. Não é porque você tomou um 2-0 ao Flamengo no Maracanã, seu time não está respondendo bem, é difícil, mas a batalha não está perdida, senão você nem viajava. Eu discordo bastante disso, Eu não vejo nada de time mesclado em Flamengo, contra o Flamengo, não vejo nada disso. Quem tiver em condições mínimas de entrar em campo para jogar, vai para campo. A minha única discordância é só sobre uma situação do... Não, tem que jogar todo dia, é a profissão. Eu entendo tudo isso, só que para mim, na temporada que a gente vive, o jogador já está no limite. Ele já está no limite há algum tempo, desde final de março, início de abril, quando começou a Libertadores ali, depois casou com o Brasil. Ele já está no limite. Se ele não está indo a campo, é porque é uma orientação, sabe? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma série, sabe, de programas, de planilhas, de ferramentas que os departamentos de fisiologia e saúde usam, que eles conseguem te antecipar. O Sormani, ele não está te dando um indicador de cansaço, mas aqui a gente está olhando aqui, os índices dele, ele vai bater um cansaço daqui a pouco. Eu não acho que é simplesmente, mas tem que ir pro jogo, porque você começa a arrebentar naquela de tem que ir. Eu acho que o jogador já está no limite, desde abril ali pelo menos, por conta da temporada típica que a gente vive. Não consigo ver ninguém ou tirando o pé, ou fugindo. E aí, diante disso, Zé, eu acho que você tem a planilha, está lá colocado na sua mesa, o Vitor senta, o Vitor tem o que ele acha ideal, tem o que o Departamento de Saúde acha ideal. Se o Departamento de Saúde der as mínimas condições, tem que ir para o jogo. Eu não consigo pensar que o Flamengo e Corinthians, eu concordo, que amanhã é algo secundário para o Corinthians. Não, isso não pode ser nunca. Nunca. Um jogo Corinthians e Flamengo numa Libertadores, mesmo com resultado adverso, você não pode nunca pensar que é um objetivo secundário. Não. A gente hoje está falando em poupar? Então, justamente em cima desse gancho. Olha, só assim falando, sabe por que eu falo isso, ô Pedro? Eu já perguntei para vários fisiologistas, para vários preparadores físicos, tenho mantido conversas bastante com preparadores físicos, sei como é que funciona no passado, no presente, no futuro e tal. E assim, tem muito jogador que tem dor no cabelo, você já viu isso? Dor no cabelo? Tem dor no cabelo. O cara caspa na unha. Caspa na unha. Tem muito treinador, que usa esse tipo de situação porque não tem coragem para tirar o jogador. Tem muitas situações que no dia a dia nós não temos aqui. Sim. Entendeu? Por isso que eu falo sobre contrato de produtividade. Quando o Paulo Nobre quis fazer isso lá atrás... No Palmeiras. Lá atrás, ninguém quis. E os clubes não aceitaram. Porque o Paulo Nobre estava acertando com o jogador, logo em seguida o jogador não acertou e ele foi... Acho que, se não me engano, não sei se era o Kardec, não sei. Não era nem por causa disso, sei lá. Eu acho que foi o Kardec nesse sentido. Teve o Valdívia também. Valdívia e tal, ninguém quis.